Bom dia, galera, bom dia, gente. É, eu postei um vídeo falando a respeito da minha vida na roça. Teve pessoas que achou que é mentira. No caso, mentira não, mas foi a dura realidade. Antigamente a gente trabalhava muito, entendeu? Porque se eu tivesse como provar hoje a quantidade, o tempo que eu trabalhei em roça, hoje eu já estava aposentado há muito tempo, né? Hoje eu estou passando por uma coisa difícil que é a doença, o diabetes, né? Aí eu olho assim, aquele tempo eu comia muita besteira. E a família, né? Já tinha minha mãe. Aí eu tenho dois tipos de problema, que é a tireoide, hipertireoidismo e a diabetes, que me faz eu ficar assim. Tem tempo que eu não consigo trabalhar, tem tempo que o corpo não aguenta, né? Vocês que têm diabetes sabem, eu trabalho com tintas, eu trabalho com produto químico dentro de construção civil, ou mesmo trabalhando para mim, mas isso não me dá o direito de eu ter uma renda pelo governo, no caso, o governo não, o que eu paguei, né? Então, fica muito difícil hoje as pessoas sobreviver com os dois tipos de doença. Por quê? Porque a lei não dá. Aí diz, tem milhões de pessoas que é diabético. Eu sei que tem milhões de pessoas diabéticas, mas tem que entender cada história de cada um. Como você vive com o diabetes. O diabetes é uma doença muito silenciosa, é muito chata. Hoje eu já cheguei a pesar 90 quilos, hoje eu tô pegando 68. Eu não sei, tem uns 15 dias que eu pesei, eu acho que eu tô pesando menos, eu não gosto nem de... Então, tá difícil para trabalhar. Aí quando eu vejo pessoas jovens, com uma coisa tão assim, eu conheço pessoas que jovem, saudio, mas tem uma deficiência tão leve, mas recebe porque existe uma lei. Vocês lembram daquele negócio que dá nas costas, uma carcunda, que a pessoa é de família, tem gente que é de família. E eu conheço várias pessoas com aquilo, né? Que podia trabalhar, que aquilo a pessoa já nasce, é de genética, eu acho que é, porque eu conheço uma família que todo mundo tem. E tem pessoas que chegou a receber, hoje é praticamente aposentado, né? Eu acho que eles tinham que olhar isso, quando a pessoa não tem capacidade, é incapaz, mas quando você chega lá, você leva seus relatórios e diz, não, diabetes, tireoide, não tem nada a ver com INSS, não. Aí eu olho, hoje eu estou aqui na plataforma, né? Tentando fazer esses vídeos que eu faço aí, maluco ou não, falando política, falo uma coisa, falo outra, para ver se eu ganho dinheirinho na internet, né? Mas tá difícil porque você tem que ter muita visualização, né? Eu não tenho, as pessoas não gostam que falo de política, às vezes eu misturo as coisas porque às vezes não tem tanto conteúdo. Aí voltando a falar da minha vida passada, na criança, de infância, eu perdi minha mãe, tinha 5 anos de idade, eu tinha 5 anos de idade, e de lá pra cá eu fui criado com madrasta, passei um perrengue retado, eu dou graças a Deus a ela já faleceu, mas foi uma luta, entendeu? Depois eu fui pra zona rural, fui pra Irará, como eu falo com vocês, o que aconteceu comigo em Irará. Isso é um desabafo que a gente fala porque às vezes as pessoas pensam que a gente, né, tá desabafando para se aparecer. Não, eu sofri muito, fui trabalhar na roça, meu tio, que foi minha tia, me pegou já com 9 anos de idade que eu fui para lá. E aí eu comecei a estudar lá, né? E aí eu passei uma vida que não foi tão boa. Comparado aos outros colegas meus, pessoas lá da roça, eu ainda fui melhorzinho, né? Fui criado, meu tio era fiscal da prefeitura lá, tinha carteira assinada naquele tempo,
e a gente passou uma vida melhor, assim, mas trabalhava pra caralho, entendeu? Era assim, meu tio sempre passava na cara que ele não era pai, que era minha tia que era minha tia, a esposa dele, e eles não tiveram filho, ele criou três, eu mais dois irmãos, os dois irmãos foi antes de mim. E eu via isso aí dele, que ele não tava para dar comida ao filho dos outros, aquilo ali me chateava. Toda vez que eu quebrava, eu lavava prato, fazia todas as coisas. Toda vez que eu fazia um errinho, eu apanhava muito, muito. Eu tenho história para contar de surra, surra que chama é apanhar, né? Minha tia me batia com aquele, um tal de um licuri, pessoas sabem, o garrangancho do licuri. Eu apanhei muito, muito por causa de besteira, coisas que criança faz quando é criança. E aí hoje eu não tenho ódio dela, ela já faleceu, não tenho ódio, mas, gente, foi triste a minha infância. Tudo que eu fazia, se eu era, apanhava. Então isso me agravou. Hoje o que eu estou passando, às vezes foi até, eu sei que a doença está aí, mas pense numa pessoa que tem pessoas lá na zona rural onde eu morei que é testemunha hoje, sabe a minha história, sabe o que eu passei. Eu hoje era para, pelo que eu passei, era para ser um dos marginal, porque eu sofri na minha madrasta, né, em Feira de Santana, quando eu morei, até meus 9 anos. E depois fui para a roça, sofri com minha tia, apanhei muito. E aí eu olho hoje, meu Deus, tem hora que me dá tristeza. Na época que eu apanhava, eu me dava vontade de comer aquele negócio que eu ia para a roça toda hora, era veneno de formiga. Eu cheguei a levar na boca. Mas só que aquilo era um pó tão fino que eu não conseguia comer aquilo, que era para morrer de tanto apanhar. Isso não é mentira, isso é história. Ou isso não é história, não é mentira, é fato real. Eu tinha outro irmão, uma vez eu apanhei tanto que eu pedi meu irmão pra gente, que tinha uma história que se você comesse uma fruta lá, chamava ginipapo, você vê que não é brincadeira não. E aí correr, você morria. Eu apanhei junto com meu irmão não apanhava que ele corria, era mais velho e ela dava toda a liberdade. E eu fiquei e levei o pacto de tudo, né? Aí quando acabou de apanhar, chamei meu irmão e disse, bora comer ginipapo e depois a gente correr com um cavalo de pau. Que era um pau, botava nas pernas e chamava cavalo de pau. Só assim eu morrer. Aí meu irmão disse, eu não. Ele caiu fora, que ele não apanhava, né? Então, gente, isso é uma das histórias. Vocês vão ver o que é sofrimento que eu passei. Você acordar 4 horas da manhã para ir pegar um jegue, um jumento dentro do mato, tudo molhado. Eu tinha que ir para pegar água nos barris. Algumas pessoas sabem o que é barril. Acordar cedo, 1 hora da manhã, que ela dizia, é na hora da cantada do galo. A primeira cantada do galo vai acordar para ir mexer farinha. Eu acordava para ir peneirar massa, que era na peneira. E aquilo fedorento, aquela massa de mandioca de manhã cedo, para uma criança era horrível. Pegava piso, e a prensa onde eu imprensava a massa era no piso, era na pedra, na idade da pedra mesmo. E hoje eu já fiz 2 cirurgias de hérnia, e tem mais uma para fazer no umbigo, causada de quê? Dessas coisas. Quando eu era criança eu pegava muito peso, eu pegava muita água de um animal. Essa prensa era horrível, eu jogava pedra em cima do... Só vocês verem como era a casa de farinha. E depois de 1 hora eu cessava a farinha, cessava não, peneirava a massa e depois ia mexer a farinha. Gente, era muito doloroso, muito doloroso. Então, hoje o que eu sinto, tô aqui, ó, meus braços como anda, entendeu? Isso aqui é causado da diabetes. Eu tô hoje bem, bem ruim, mas eu não vou perder a esperança de me recuperar não.